Sabe qual ritual você está procurando? Porque, olha, tem vários aí que foram lançados nos últimos anos e está chegando no cinema mais um ritual que é agora protagonizado pelo Al Pacino. Sim, num filme de terror de exorcismo que vai contar a história real lá que inspirou o que a gente conhece de O Exorcista. É, tem potencial, mas será que é bom? Olá, seja bem-vindo no Alimentos Mias, eu sou a Nath, venho aqui pra gente conversar sobre O Ritual, filme de terror que estreia essa semana nos cinemas e que vai retratar aí a história da Emma Smith lá em 1928 nos Estados Unidos, onde ela passa por um processo de exorcismo. E esse é importante porque foi um dos casos mais bem documentados e que tem mais registro. Então foi inspiração para muitos filmes, muitos livros que falaram sobre exorcismo. Inclusive O Exorcista, que todo mundo tem em mente, é inspirado nesse caso da Emma Smith. Então a gente vai ver essa história a partir do ponto de vista do Joseph, o padre daquela igreja para onde a Emma é levada para passar pelos rituais de exorcismo através do padre Teófilos, que é vivido pelo Al Pacino. Então a gente vê essa história basicamente acontecendo em uma semana, são ali em torno de 6, 7 rituais que o padre Teófilos irá fazer para tentar tirar o demônio daquela mulher. Ela que é uma jovem, né, uma jovem mulher e que já foi atormentada por um demônio anos antes e teoricamente ela tinha se livrado. Lembra da história que a gente acompanha lá em O Exorcista de uma garotinha? Pois é, a Emma ela sofreu com isso quando tinha 14 anos, achou que tinha dado tudo certo, que tinha se livrado do demônio, mas anos depois ele surgiu de volta e ela está ali precisando muito da ajuda daqueles padres e daquelas freiras. Então o objetivo deste filme é ele quase ser documental, tá? Ele ser muito realista, mas ele não é um falso documentário. Mesmo assim, o diretor ele coloca a sua câmera em mãos, né? Então tu tem muita coisa ali tremendo, tu tem muitas tomadas que parecem meio estranhas, parece que a câmera tá se escondendo do ator, sabe? Essas tomadas que realmente a gente vê em documentário. Mas o filme não é isso, tá? Não é essa a proposta do filme. E parece que fica um pouco estranho, fica forçado e repetitivo demais ao longo desses rituais que vão acontecer. Como ele tem essa proposta de ser mais real, então as coisas que acontecem, elas não são tão mirabolantes, tão demoníacos como nos filmes de exorcista que a gente está acostumado desde o Exorcista lá dos anos 70. Aqui ele é bem mais contido, a gente tem algumas cenas que remetem muito ao Exorcista, tem a cena do vômito, mas ela é ali, né, diferente, é num baldinho, tá? Coisas que vão acontecendo com o corpo da Emma vão lembrar, sim, esses filmes, vai lembrar o Exorcista e casos que foram inspirados na Emma Smith, mas assim, ele quer ser real demais e daí se perde. Claro, essa coisa da realidade, de ser mais pé no chão, tem as suas vantagens. Ele traz um ar de um pouco de novidade, mas logo se perde no começo, quando claramente um filme de terror não tem nada para aterrorizar os seus espectadores. E fica em volta ali do padre Joseph, que é vivido, eu amo o Dan Stevens, eu gosto desse ator, gosto das produções dele, das séries que ele já fez, mas aqui, por mais que eu entenda o seu sofrimento familiar que ele tá passando, olha, é chato, é um resumo, é um filme bem chato, exatamente porque ele se alonga demais em seus rituais e tu vê basicamente a mesma coisa em todos eles. Somente lá no último ritual é que tu tem uma coisinha mais diferente e daí já tá no final, tu já, tá bom então, tá? Quer me dar essa subidinha aí na parede? Eu aceito. Eu falei do Dan, eu falei do Al Pacino, mas também tem a Ashley, né, que vive ali. A irmã Rose, ela é
Pra quem não lembra, a nossa Alice de Crepúsculo. Eu demorei muito pra associar que era ela vendo o filme. Ela tá bem, mas não tem muito o que fazer. As freiras, elas se repetem. Era pra ter, parecia que tinha várias freiras, no final tem 3 freiras, porque morreram? Não, porque eu acho que não tinha mais orçamento para botar muitas freiras, e eles resumem a 3 cenários, basicamente, tu não tem muitas locações, então cansa de ver aquele local, cansa de ver aquele quartinho, ele não tem nada que aconteça realmente assim, sabe, que tu fique, meu Deus do céu, o demônio está naquele quarto. Vai acontecer 1 ou 2 cenas e deu. Então tu cansa de olhar os mesmos cenários, os mesmos dilemas, os mesmos rituais, mesmo que tu goste de quem está em tela, mesmo que tu goste de saber um pouco mais daquela história. Porque no final das contas é isso que interessa, é você ver como que foi esses exorcismos que depois foram usados de relato, né, nos relatos para criar histórias tão marcantes na ficção. Então é aquele filme que fica muito nichado no seu gosto pessoal de terror, em específico de exorcismo, e mais específico ainda se você é fã de O Exorcista. Mas, se não, se você só quer um filme para se divertir, de terror, talvez espere chegar no streaming que pode valer a pena gastar tanto no cinema com ele. Eu já não sei se você vai sair tão satisfeito. Eu não saí, esperava muito mais, é claro, ele traz nome de peso, o orçamento todo foi para pagar o Al Pacino? Sim, foi para pagar o Al Pacino e tá tudo bem, a gente concorda. Al Pacino merece todo o dinheiro do mundo para fazer ali meia dúzia de fala. Até que ele tá bem presente, né? Se essa é uma dúvida, ele tá bem presente no filme, mas não tem muito o que fazer. Ele faz umas orações e é isso. E a gente fica aqui com a oração para esse lado, esperando filmes de exorcismo que sejam realmente bons nessa leva aí que a gente começa a ter do meio pro final do ano, né? Que são esses filmes de terror. Se você gostou, se você for assistir, se não gostou, se achou que eu fui muito dura, me conte aqui. Se vai esperar chegar em algum streaming ou se vai ver no cinema. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar dos filmes que estão estreando. Beijos!